Meu nome é Ismael Rocha, eu sou diretor de extensão da ESPM, professor de graduação, de pós-graduação, e nessa escola eu já estou há mais de 20 anos. Tenho uma longa história na ESPM. Mas uma parte interessante dessa história foi o momento em que eu comecei a enxergar lá atrás a área social como sendo alguma coisa importante para trazer para dentro da sala de aula. Há 15 anos, nós começamos com a ESPM Social. Foi um projeto embrionário com os alunos, permitindo com que os alunos pudessem desenvolver atividades que naquela época eram ainda atividades sociais muito pontuais e que nestes 15 anos cresceu e hoje está estabelecida como uma das organizações mais fortes aqui dentro da escola. E nestes 15 anos, muita coisa aconteceu. A ESPM Social e logo depois foi a introdução de disciplinas que tratavam desse assunto nos cursos, dentro da matriz curricular, dentro da grade. Então, começou com o curso de administração, com uma disciplina obrigatória, depois para o curso de comunicação, curso de RI, curso de design, e hoje ela tem uma presença não só como disciplina, mas também dentro de um olhar transversal de todos os cursos. E o que é que se discute nessas disciplinas? Se discute sustentabilidade, se discute negócios de impacto, ou seja, se discute este universo para trazer para este aluno a possibilidade dele entender o que está acontecendo no mundo e que ele possa depois aplicar isso de uma maneira efetiva aonde ele for trabalhar. Nesse período, alguns marcos. A parceria com o Yunus. A ESPM foi a primeira escola no Brasil a firmar uma parceria com o Yunus e começar a discutir essa proposta de negócios sociais que o Yunus tem. Foi interessante a vinda dele para cá, um grande evento. Isso repercutiu muito para o mercado, repercutiu muito também internamente. Esse assunto passou a fazer parte da pauta, das discussões que nós tínhamos aqui dentro, de como pensar negócios e entendendo que negócios sociais poderiam efetivamente ser uma vertente muito interessante nesse sentido. Isso impactou muito a produção dos TCCs. Os TCCs começaram a colocar esse tema como proposta, então começaram a surgir TCCs de negócios de impacto, de negócios sociais, e isso vem crescendo nos últimos anos. Depois, o outro fato importante nesse processo todo foi a incubadora, que ela não só assumiu o papel de uma incubadora de negócios, mas também assumiu o papel de negócios, de uma incubadora de negócios de impacto. Isso foi muito interessante, porque os meninos, e essa é uma incubadora que prioritariamente é para atender alunos e ex-alunos, começa a construir esse pensamento dentro da universidade. Então isso foi um marco, foi alguma coisa significativa. E como é que a gente construiu esse processo de alinhamento? Alguns TCCs passaram a ser incubados, os melhores TCCs. Como prêmio, por ser o melhor TCC, passou a então ser incubado e ser trabalhado por um período de 2 anos dentro daquilo que realmente a escola dá como suporte. Um outro marco interessante nessa história toda foi quando a gente abriu um edital para a comunidade. Fizemos aqui um mapeamento da Vila Mariana e abrimos para que pessoas que tivessem projetos com esta característica aqui no entorno pudessem apresentar as suas propostas, atendendo o edital, montamos ali uma banca para avaliar e hoje nós temos projetos incubados também da comunidade dentro da própria incubadora. Então, essa foi uma forma que na ESPM nós entendemos de colocar o tema como parte, sabe, do radar das pessoas. Ele tem que estar no radar das pessoas, tanto nas disciplinas, porque elas são discutidas como uma forma, inclusive, de aprendizado, de educação para o tema, como nos TCCs em que eles passam a desenvolver projetos nesse sentido, como na ESPM Social, que mesmo não tendo o foco efetivo de negócios sociais, mas trabalha com os meninos para que eles tenham um olhar do que acontece além do universo imediato deles, então entendendo a sociedade com outro papel, com outras coisas, e finalmente a incubadora que tangibiliza isso tudo e permite com que esses projetos efetivamente possam ser construídos e serem colocados no mercado com sucesso, como já tem acontecido. Então a gente tem aí uma série de fatores que alinhados trouxeram para a ESPM realmente o tema como sendo algo importante para ser trabalhado. O projeto Academia,
ele é um projeto de importância ímpar para aqueles que participam e para aqueles que não participam também e que, de uma certa forma, recebem as informações que são discutidas e produzidas ali. O networking é fundamental, o aprender com o outro. Não existe mais educação voltada para dentro. A educação ela só se faz hoje no modelo de partilhar coisas. E isso é uma coisa que o Projeto Academia traz como foco, como base. Então, quando se reúnem professores ali para que possam debater sobre temas, eles trazem as suas experiências e, consequentemente, o aprendizado se torna coletivo, o que é muito interessante para um tema que ainda é um tema que está sendo construído não só no Brasil, mas como no mundo todo. Estão sendo estabelecidos parâmetros para se entender o que é, o que não é e como fazer. Então, o network é o principal processo que eu vejo como ganho. O outro aspecto são os encontros com professores e formadores de opinião de fora, que são convidados pelo ICE para participar conosco dos encontros, e isso também é muito rico, porque é a oportunidade não só trocar com os pares aqui no Brasil, mas aprender com quem está fazendo, está estudando até há mais tempo, está construindo um referencial teórico sobre o tema, e isso também é muito rico. Então eu acho que esses são dois aspectos que eu destacaria como o grande papel do Projeto Academia. Entendendo uma perspectiva minha. Agora, entendendo como um trabalho que é o permear esta informação, o trabalhar como um vetor de transformação para o mundo acadêmico, o Projeto Academia é muito rico, porque tudo aquilo que está sendo produzido, desde do concurso, desde aquilo que é feito de avaliar quais foram os melhores trabalhos e premiar esses melhores trabalhos, até toda a produção que é feita dos cases, até todas as discussões que são colocadas aí, são partilhadas. Isso permite com que o universo maior de pessoas possa ter esse tipo de informação. E é uma informação viva, é uma informação que está sendo estabelecida em tempo real. Então é mais do que você produzir um livro, editar um livro e esse livro chegar numa determinada universidade. É o resultado de um encontro, é o resultado de um grupo de discussão, é o resultado de uma pesquisa que é feita, que é partilhada para todo o universo de professores do Brasil. E isso é fundamental. Eu acho que esse papel de evangelizar sobre este tema de negócios de impacto e finanças sociais que o ICE tem através do Projeto Academia é incrível, para mim é imbatível, porque ele permite com que realmente as pessoas possam ser impactadas por estas informações e informações construídas em tempo real por quem tem um acesso maior a estas informações, quem está num centro maior, quem tem tido oportunidade de viajar e assim por diante. Então eu acho que o projeto ele é tanto para mim como acadêmico, como diretor dessa instituição, como para todos os professores do Brasil, uma importância ímpar. É realmente algo que não pode deixar de existir para que realmente este tema possa se firmar como algo importante, como uma terceira via para a nossa sociedade, para a nossa economia. A minha vida, ela sempre, desde muito pequeno, foi construída num processo de partilhar. Esses eram os valores da minha família. Eu me lembro, muito pequeno, nós morávamos numa cidade muito pequena e uma vez por mês, eu e meu pai, minha mãe, minha irmã e alguns amigos, nós íamos à cadeia pública, num domingo à tarde. E minha mãe fazia bolo, a outra pessoa fazia um outro doce, e a gente ia para conversar. Eu era pequeno, tinha 5, 6, 7 anos, e a gente fez isso anos, sabe? Indo uma vez por mês, um domingo à tarde, na cadeia para conversar com aquelas pessoas que estavam ali. Hoje, certamente, era impossível fazer esse tipo de coisa, mas naquele momento era viável fazer, era possível fazer. Então eu aprendi muito essa coisa de dividir as minhas coisas, e não só as coisas materiais. Eu venho de uma família muito simples, mas daquilo que a gente tinha ali como família e como valores que poderiam ser divididos com aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de ter aquilo, mostrar que é possível ter aquilo. Quando eu venho para o campo acadêmico e trabalho fortemente com a área de marketing, eu percebi que dentro da área de marketing existia um vetor
que começava a ser discutido naquela época, discutido como marketing societal, se falava disso, né? Que o exemplo era colocar na latinha do refrigerante um símbolo para que a latinha fosse jogada no lixo, né? Eu entendi que ali existia um espaço que poderia ser explorado. E comecei a ler o que estava sendo feito no mundo todo para este tema, né? E percebi que isto fazia muito sentido, porque a comunicação, o marketing são coisas que podem servir à sociedade para transformar essa sociedade. Não só para fazer com que essa sociedade, ou levar a que essa sociedade consuma um produto A ou um produto B, mas que ela possa também ter um outro comportamento, que ela possa enxergar a sua realidade de uma outra maneira. E comecei a discutir isso aqui dentro. Comecei a trazer isso para dentro da ESPM. Isso foi muito bem acolhido, isso foi entendido pela direção naquela época como um caminho a ser percorrido, uma vertente a ser percorrido, tanto que aqui foi o primeiro projeto efetivo formado por alunos com esta orientação. E a partir daí isso foi sendo construído, foi evoluindo. A minha expectativa é que isso se amplie ainda mais, que a gente consiga ser realmente um vetor de transformação. É inadmissível mais a sociedade ser vivida como ela é hoje. Nós precisamos construir a sociedade num outro molde. E eu quero contar mais uma história, só mais uma. Um amigo que estava fazendo doutorado comigo, ele tem uma trajetória muito diferente da minha. Ele é um nordestino, negro, foi para o seminário católico porque era a única oportunidade de estudar numa escola naquele lugar que ele morava no sertão nordestino. Então o seminário era a única oportunidade que ele tinha para poder aprender mais. Ele faz todo o seminário, faz filosofia no seminário, mas ele não assume depois a condição de sacerdote, né? E aí ele resolve vir para São Paulo. Vem meio como pau de arara, vem meio tentando encontrar alguns espaços. Em função dessa história religiosa que ele tinha, ele conseguiu se ancorar em alguns lugares, em algumas comunidades, e foi parar na periferia de São Paulo e começou a dar aula de filosofia em escolas públicas, prestou o concurso para o Estado, passou, e hoje ele é professor de uma escola pública na periferia de São Paulo de filosofia. E quando eu contei para ele, dividi com ele a experiência que eu tinha aqui na SPM, ele disse: Ismael, a gente tem exatamente o mesmo papel, porque você trabalha com pessoas de uma renda maior, pessoas que vêm de uma classe AB, pessoas que têm uma outra formação. E quando você traz para estes meninos um outro universo, você está tirando esses meninos da zona de conforto e mostrando para eles que existe um outro mundo para ser conquistado. E aí ele disse: faço a mesma coisa com os meninos da periferia. Eu mostro a eles que existe um outro mundo para ser conquistado, que eles precisam sair da sua zona de conforto, que eles precisam construir coisas novas, que eles podem construir coisas novas. Então você trabalha com seus meninos para que eles deem um passo. Eu trabalho com os meus meninos para que eles deem um passo. O meu sonho, o que me move, é que um dia essas duas realidades possam se encontrar. É utópico, mas se a gente não tiver um pouco de utopia, né, para que viver? Eu vejo isso como um processo de expansão, né? Quer dizer, esses círculos concêntricos estão se expandindo, né? E eu não sei se lá no começo, quando a Célia talvez tenha pensado esse projeto, ela tenha sonhado com esta dimensão. Até acredito que sim, que faz parte um pouco do coração dela, essa coisa de partilhar também. Está tantos anos também trabalhando nessa área, labutando, construindo coisas assim. Mas eu vejo isso como sendo algo muito bom, muito bom. É gratificante ver um número maior de professores participando dessa rede, porque as experiências que são construídas, elas sempre são importantes, não importa aonde elas aconteçam. Então, se a gente tem um professor que está numa escola do Centro-Oeste, do Nordeste, ou no espaço mais incrível de Santa Catarina, ele tem experiências que podem contribuir para a minha história aqui dentro da SPM, para os alunos daqui. Então, o expandir esta rede, eu acho que é um ganho incrível.
E aí que entra o blog, a importância dele, porque o blog é um espaço democrático, onde as pessoas podem colocar suas experiências, suas histórias, suas vivências, seus aprendizados. Então o blog serve para que as pessoas possam trazer informações e que possam buscar essas informações. Então ele tem esse papel que é múltiplo, ele não é só fonte de informação, mas ele também é um espaço de partilhar, é um espaço de contar, é um espaço em que é possível tangibilizar todas as atividades que esta rede que se expande pode trazer. Então ele é muito rico e aí tem sempre o desafio para que as pessoas encontrem no blog esse espaço para colocar as suas coisas, E não se intimidem, porque as experiências não têm tamanho, as experiências têm impacto. E esses impactos também não podem ser medidos como grandes ou pequenos. Eles existem ou não existem. E se efetivamente acontece um impacto, se realmente é uma mudança nessa realidade, por menor que seja, ela merece ser partilhada, ela merece ser trocada, porque ela pode trazer aprendizado para outras pessoas. Então o blog é uma ferramenta necessária e ela veio para consolidar um pouco essa expansão da rede.